procurador pediu o afastamento do Portman do IBGE, né, por causa de risco à credibilidade dos números. Agora, no 4º ano do governo Lula, em que o IBGE é governado por um cara que abertamente se diz de esquerda e, mais do que isso, que inúmeras vezes disse que a estatística tem que ser a serviço da revolução comunista e não sei o que lá, que tem que ajudar a revolução. Agora o pessoal decidiu tirar ele. Eu fico imaginando, porque agora a coisa ficou feia, né? O que aconteceu recentemente? É a questão do PIB. O PIB esse ano teve um crescimento de 2,3%, o que era esperado, está dentro do esperado. Só que para chegar nesse número, ele precisou demitir os pesquisadores que faziam o cálculo do PIB e colocar uma equipe inteira novinha em folha para fazer o cálculo do PIB do zero. Por que isso? Porque o PIB não ia dar isso, né? E olha que mesmo com esse PIB foi uma decepção, tá? O Brasil caiu para a 11ª posição no ranking das maiores economias do mundo, né? Muito merecido, né? Por conta desse PIB de 2,3%, que é muito baixo. Tá mais do que na cara que teve interferência do Portman para ajudar o número do Lula. Ano eleitoral não pode deixar o Lula ter um PIB pequeno, né? Tem que dar um jeito de chegar na expectativa. O resultado final foi que realmente ele fez alguma lambança. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Petista Honesto, Gorbachoronivikov, Gebrek, Zevieski e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. Um procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, solicitou o afastamento do presidente do IBGE, o Márcio Portman, justificando a atuação do atual comandante da instituição responsável pela coleta de dados sobre a economia nacional coloca em risco a credibilidade do PIB. Não, só não coloque em risco a credibilidade do PIB, porque só idiota que acredita no PIB brasileiro. O Brasil, com o Lula, com o Portman no IBGE, entrou para a turma dos países que falsificam estatística. Todo mundo sabe. Ninguém acredita em número da China, ninguém acredita em número de Cuba. Por quê? Porque todo mundo sabe que nesses países se falsifica números, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tinha uma tradição democrática de que um governo não mexeria no IBGE. Por quê? Porque seria criticado pelo outro governo. Por esse valor, por essa lógica, aqui nos Estados Unidos também, o Trump às vezes reclama, fala que não, que o número está errado, que não sei o que lá, mas não tem como ele derrubar o pessoal. Por quê? Porque a ideia é que não tem essa, né? O número tem que existir independente de quem é o presidente, não é para ajudar ideologia nenhuma. O número existe para calcular, para medir o que está acontecendo ali, tá? Olha só, eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista, eu acho que econometria é um lixo, lixo. Sabe para que serve o número do PIB? Para você escrever no papel higiênico e limpar o seu cu com isso. Serve para porra nenhuma esse número no final das contas, porque só interessa a microeconomia. Esse negócio de macroeconomia é papo de político para vender para você que o governo tem que imprimir moeda, porque isso agrada os políticos. É a única justificativa para a macroeconomia é essa. Nada mais importa. Só a microeconomia que importa. Econometria, medir PIB, medir inflação. Cara, esses números são todos furados, não servem para nada. Mas, verdade seja dita, é que podem ser feitos com um pouco mais de qualidade ou com um pouco menos de qualidade. E no caso do Portman virou uma vergonha, né? E aqui o que aconteceu? Oliveira aponta irregularidades na atuação de Portman no IBGE. O pedido de afastamento, o procurador considera a necessidade de intervir para impedir a instrumentalização política das estatísticas oficiais no ano eleitoral. Ele avalia que um eventual descrédito dos dados já pode estar acontecendo. É lógico que já aconteceu. Ninguém está levando a sério esse PIB do Brasil, né? Por quê? O que aconteceu aqui? O PIB deu 2,3% em 2025. O cálculo do PIB de 2025 que foi liberado agora, né? É um PIB pífio, tá? É pequeno em relação à média mundial, tá? Mas estava dentro do esperado. Era alguma coisa entre 2 e 2,3 mesmo. Deu o topo do esperado. Só que para isso aqui, olha o que aconteceu aqui 2 semanas antes da liberação desse número. A destituição da coordenadora do PIB, que trabalhava nessa área há décadas e décadas dentro do IBGE. Aqui, ó, a atual decisão da direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de destituir a servidora Rebeca Palles do cargo de coordenadora de contas nacionais, que é responsável pelo cálculo do Produto Interno Bruto do país, repercutiu
negativamente entre o corpo técnico, mas também externamente. É lógico, porra. É evidente que o pessoal tá martelando número, pô. É evidente que é isso, né? O Lula adora martelar número. Enquanto martela número de preferência política, todo mundo sabe que o número do Datafolha é furado mesmo. Mas ninguém se importa. Agora, o PIB, tem um monte de contas que são feitas no governo que tomam como base o PIB, né? Isso é mais um motivo pelo qual eu falo para vocês que econometria é um lixo. É a ciência de justificar para o governo que ele pode imprimir mais dinheiro. É isso que é macroeconomia, é isso. Só serve para isso, é só. Tem zero utilidade em macroeconomia que não seja arrumar justificativa para o governo imprimir dinheiro. Mas enfim, o IBGE comunicou publicamente a troca de coordenação de contas nacionais através de uma nota na segunda-feira, dia 19, isso aqui foi em janeiro, tá? 19 de janeiro isso daqui, tá? Ele foi substituído por Ricardo Monte de Moraes, servidor do Instituto desde 2005. O coordenador é alguém do Instituto já antigo, mas é alguém antigo que foi colocado lá porque é próximo do Postman, né? A equipe foi toda substituída, foram botados técnicos novos na equipe do cara. Exato. Cara, é lógico que foi para fazer lambrecagem nisso aqui, é lógico que a Rebeca fez a conta correta, chegou num PIB, eu acredito que, sei lá, não precisa nem ser um PIB catastrófico de 1%, não. Ela deve ter chegado, sei lá, em 1,9%, 1,8%. Aí mostrou pro Postman e falou, não, os números, a estatística tem que estar a favor da Revolução Comunista. Você não pode apresentar este número, temos que dar um jeito. Ela falou, não, mas o número é esse, pô, fiz as contas lá, usei o modelo todo lá que a gente faz todo ano, chegamos nesse número aí. Não, não pode, tem que mudar, martela o número. Ela falou, não vou martelar o número, então tá demitida. Vou botar alguém que martele por mim os números aqui, né? E aí chegou no número de 2,3% de crescimento do PIB, lá na base da martelada, em 2025. Ninguém leva a sério esse número, mas mesmo esse número é já decepcionante, né? O Brasil, o Bolsonaro, que tinha trazido de volta o Brasil para as 10 maiores economias do mundo, agora o Lula jogou o Brasil de volta para baixo da lista, para 11º lugar no lugar das maiores economias do mundo, né? Realmente é isso que dá fazer o L, né? O pessoal fez o L, botou um pinguço corrupto na presidência, era só esperado que isso acontecesse, né? Então tá aqui, ó, o Ministério Público junto ao TCU pede afastamento do Postman do IBGE. Segundo o Ministério Público, há supostas irregularidades, não, há supostas, não, evidentes irregularidades, como substituições de servidores de carreira em cargos técnicos por recém-ingressos, até tentativa de criação da Fundação IBGE. Olha só, a Fundação IBGE Plus é o nome da fundação, não quer dizer que necessariamente tenha adulterado alguma coisa, tá? A Fundação IBGE Plus é só uma maneira do Postman adulterar a licitação e conseguir ganhar a licitação, direcionar a licitação para coisas amigas. Eu explico para você. Esses órgãos públicos, eles só podem fazer, ele tem que fazer licitação para tudo. Tem que contratar tudo por licitação. É lógico, órgão público, né? Lei de licitações, né? Mas existe na lei de licitações uma exceção para fundações. Você pode contratar fundações diretamente sem fazer licitação. Então o que o IBGE faz? Cria uma fundação. Aí o IBGE, quando quer fazer algum serviço, contrata a fundação do IBGE para fazer o serviço sem licitação. E agora a fundação, como é uma fundação, não é um órgão público, pode contratar quem ela quiser sem precisar fazer licitação. Entendeu a parada? Você contorna a licitação através de uma fundação. O órgão público ele contrata a fundação que não é um órgão público contrata quem ela quiser, porque ela não precisa usar a lei de licitações. É assim que funciona. Isso vai ser usado em um monte de órgão, a verdade é essa. É um absurdo o IBGE usar isso? É um absurdo o IBGE usar isso, mas tem um monte de órgão público que usa exatamente o mesmo truque de usar uma fundação para fazer contratações, ou seja, é a mesma coisa, né? A licitação, para quem não sabe, é um saco, tá? É um saco mesmo, é cheio de burocracia. No final das contas, tem um monte de burocracia. Adivinha, você acha que isso impede que tenha roubalheira, que tenha golpe, que tenha... Não, o pessoal dá um jeito lá, e a verdade é que serve para porra nenhuma isso daí. Por isso que eu falo para vocês, a corrupção é parte do Estado. A única maneira de você diminuir a corrupção é diminuir o tamanho do Estado. O Estado, se você quer acabar com a corrupção, acabe com o Estado. A corrupção vai a zero, não tem mais corrupção estatal. Ah, mas empresas privadas têm corrupção. Mas corrupção em empresa privada ninguém se importa, porque quem perde dinheiro na corrupção com empresa privada é o dono da empresa. Né? O Estado é que é uma merda, porque quando o Estado perde dinheiro com corrupção, é você que paga.
através de impostos, né? Se, digamos, o Bradesco perde dinheiro com corrupção, quem paga são os acionistas do Bradesco, porque o Bradesco não pode aumentar o custo dos impostos dele, o Bradesco não pode emitir imposto, né? O Bradesco tem que captar dinheiro de clientes, oferecendo serviço para clientes, ele não consegue aumentar o preço, porque se ele aumentar o preço ele perde cliente, então acaba tendo um lucro menor por conta da corrupção. Então, beleza, corrupção em empresas privadas existem, mas você não é afetado por elas, quem é afetado é o dono da empresa. Agora, no governo, a corrupção afeta você, você paga pela corrupção no governo. Por isso é que a gente tem que diminuir o governo. Quanto menor o governo, melhor, né? Agora, o Postman é um absurdo realmente. Aqui, o Postman, aqui, ó, polêmicas do Postman que mira classe média, empreendedores, agro e o capitalismo. Ele é contra o capitalismo. Lembra do... Aqui, ó. Cara, isso é uma coisa tão patética, bicho. É lógico que você pode fazer um mapa do jeito que você quiser. Ninguém se importa. Mas o Brasil, fazer um mapa desse, botando o Brasil no centro e coisa e tal, como se fosse, oh, que coisa maravilhosa, botamos o Brasil no centro, vencemos o preconceito contra o Brasil. Isso soa tão patético, meu amigo, que coisa ridícula. Cortou a Austrália no meio, cortou a China no meio. Que lógica tem essa porcaria desse negócio? Existe um motivo pelo qual se usa essa função atual do mapa, né? O que se usa hoje, né? Que é justamente o fato de que você corta o mínimo de países, você corta muito no Pacífico, no oceano, mas nas terras você corta o mínimo possível, né? Ah, mas o Postman não quer isso, não, tem que ser o Brasil no centro, não interessa, o Brasil tem que ficar no centro. Uma idiotice, cara, uma coisa tão assim infantil, parece criancinha. Ai não, eu quero o meu país no centro do mundo, bota o meu país no centro do mundo. Eu vou te falar uma coisa, né? Enfim, o cara é um idiota, é um burro, não tem qualificação nenhuma para estar na chefia do IBGE, foi colocado lá exatamente por essa ideia de ideologia, né? Felizmente, o Lula vai perder a eleição e certamente teremos pessoas mais competentes ano que vem no IBGE. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.